Olá, pessoal! Bem-vindos ao universo dos super-heróis, onde exploramos as curiosidades mais incríveis do mundo dos heróis. Hoje vamos mergulhar na fascinante história do Doutor Estranho, o mestre das artes místicas e um dos heróis mais enigmáticos da Marvel. Prepare-se para desvendar segredos e fatos surpreendentes sobre este poderoso e extraordinário personagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Existem histórias que desafiam nossa compreensão do possível, que nos fazem questionar os limites entre ciência e magia, entre realidade e fantasia. Hoje, vou contar a vocês uma dessas histórias extraordinárias. É a saga de um homem que tinha tudo, e perdeu tudo, para descobrir que o verdadeiro poder sempre esteve além do que seus olhos podiam ver. Imagine os corredores silenciosos de um hospital de elite em Nova York. O som ritmado de passos ecoa pelos corredores enquanto um homem caminha com a confiança de um deus entre mortais. Seu nome: Dr. Stephen Strange. Suas mãos eram consideradas obras de arte. Cada movimento cirúrgico, cada incisão precisa, cada vida salva aumentava não apenas sua fama, mas também seu já imenso ego. Strange não era apenas um neurocirurgião, era o neurocirurgião. Suas taxas de sucesso eram lendárias, seus honorários astronômicos, e sua arrogância, ela rivalizava com seu talento. Carros esportivos, coberturas luxuosas, relógios de milhões de dólares. Para Strange, isso era apenas o básico, o mínimo que alguém de seu calibre merecia. Mas o universo tem um senso de ironia peculiar. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar algo maior do que jamais imaginamos possível. E foi exatamente isso que aconteceu numa noite chuvosa, numa estrada sinuosa, quando o destino decidiu dar uma volta dramática na vida de Stephen Strange. Naquela noite fatídica, enquanto seu Lamborghini cortava a escuridão a mais de 120 km por hora, Strange não sabia que estava prestes a começar sua verdadeira jornada. Uma jornada que o levaria dos luxuosos centros cirúrgicos de Manhattan aos templos místicos do Tibete, das certezas da ciência aos mistérios do sobrenatural. Vocês já se perguntaram o que acontece quando um homem que confia apenas na ciência é forçado a enfrentar realidades que desafiam toda a lógica? Como reage alguém que sempre teve todas as respostas quando descobre que mal conhecia as perguntas certas? Esta é a história do Doutor Estranho. Não é apenas a história de como um arrogante neurocirurgião se tornou o mago supremo da Terra. É uma história sobre redenção, sobre descobrir que às vezes precisamos perder nossa identidade para encontrar nosso verdadeiro propósito. É sobre aprender que o universo é infinitamente mais vasto, mais estranho e mais maravilhoso do que jamais imaginamos. Preparem-se para uma jornada através de dimensões inexploradas, onde a realidade se dobra como papel, onde antigas magias protegem nosso mundo de ameaças inimagináveis, e onde um homem que uma vez confiou apenas no que podia ver com seus olhos aprendeu a enxergar com os olhos da alma. Esta é a história do Dr. Stephen Strange. E, acreditem, você nunca mais verá a realidade da mesma forma depois de conhecê-la. Em 1963, quando a Guerra Fria estava em seu auge e o mundo vivia entre a ciência e o medo do desconhecido, Stan Lee e Steve Ditko criaram algo revolucionário. Eles perceberam que o universo Marvel precisava de algo além de supersoldados e cientistas transformados por radiação. Foi assim que nasceu o Doutor Estranho, um personagem que bridaria a distância entre o místico e o científico. Mas a verdadeira história começa com Stephen Vincent Strange, filho de fazendeiros de Nebraska, que desde cedo demonstrou uma inteligência extraordinária e uma ambição ainda maior. Determinado a escapar do destino modesto de sua família, Strange se dedicou obsessivamente aos estudos, formando-se em tempo recorde na faculdade de medicina. Sua especialização em neurocirurgia não foi apenas uma escolha, foi uma declaração de que ele seria o melhor no campo mais desafiador da medicina. E ele conseguiu. Em poucos anos, Strange se tornou o neurocirurgião mais requisitado de Nova York. Suas mãos eram seguradas por um seguro de $2 milhões cada. Ele não aceitava casos simples, apenas os mais complexos, os que outros médicos consideravam impossíveis. Cada cirurgia bem-sucedida alimentava não apenas sua conta bancária, mas também seu ego descomunal. O destino, porém, tem um senso de humor peculiar. Numa noite chuvosa, enquanto consultava casos em seu telefone dirigindo seu carro de luxo, Strange sofreu um acidente devastador. O carro capotou várias vezes, e aquelas mãos mágicas, capazes de realizar as cirurgias mais delicadas, foram irreparavelmente danificadas. Nervos esmagados, ossos estilhaçados, tremores incontroláveis, o veredito foi unânime: Stephen Strange jamais operaria novamente. Desesperado, Strange gastou toda sua fortuna buscando uma cura.
Vendeu seus carros, sua cobertura, suas obras de arte. Consultou os melhores especialistas do mundo, tentou tratamentos experimentais, chegou a procurar curandeiros e charlatões. Nada funcionou. A depressão e o alcoolismo se tornaram seus únicos companheiros. Foi quando, no seu momento mais sombrio, Strange ouviu falar de um místico misterioso nas montanhas do Tibete, o Ancião. Os rumores diziam que ele havia curado o incurável. Com seus últimos recursos, Strange viajou para o Oriente. A jornada foi brutal, escalou montanhas congeladas, atravessou desertos, quase morreu várias vezes. Quando finalmente encontrou Camartage, o templo do Ancião, estava mais parecido com um mendigo do que com um renomado cirurgião que um dia fora. O Ancião, porém, viu algo em Strange que nem ele mesmo conseguia ver. Não ofereceu a cura que ele buscava, mas sim uma oportunidade: aprender os segredos das artes místicas. Inicialmente, Strange recusou, sua mente científica rejeitando aquilo que considerava superstição. Mas uma demonstração do poder do Ancião, que literalmente separou o espírito de Strange de seu corpo, mudou tudo. Sob a tutela do Ancião e de Caro Mordo, Strange começou seu treinamento. No início, foi humilhante. Ele, que uma vez fora o mais brilhante em tudo o que fazia, agora lutava para dominar os conceitos mais básicos da magia. Mas pela primeira vez na vida, Strange aprendeu humildade. Aprendeu que o universo era infinitamente mais vasto e misterioso do que sua mente científica jamais imaginara. Ao longo de suas décadas protegendo nossa realidade, o Doutor Estranho protagonizou algumas das mais épicas e complexas aventuras do universo Marvel. Vamos mergulhar nas histórias que definiram não apenas o personagem, mas todo o tecido da realidade como a conhecemos. Começamos com o Juramento, uma saga que testou não apenas os poderes de Strange, mas sua própria essência moral. Quando seu fiel amigo Wong foi diagnosticado com um tumor cerebral terminal, Strange se viu diante de um dilema devastador. Uma antiga relíquia mística, o Oráculo de Agamotto, revelou a existência de um elixir mágico capaz de curar qualquer doença, incluindo não apenas Wong, mas também as mãos do próprio Strange. A busca por este elixir o levou através de dimensões perigosas, enfrentando criaturas inimagináveis, apenas para descobrir que o verdadeiro teste não era encontrar a cura, mas decidir como usá-la. Em um momento crucial, Strange precisou escolher entre salvar Wong ou recuperar suas mãos, uma decisão que ecoaria através de todas as suas futuras aventuras. Sua escolha de sacrificar sua própria cura para salvar seu amigo solidificou seu caráter como verdadeiro herói, provando que havia superado completamente seu antigo ego egoísta. A saga O Triunfo e a Tortura nos apresentou um dos duelos mais intrigantes dos quadrinhos, Doutor Estranho versus Doutor Destino. Quando a Mãe de Destino ficou presa no inferno, o próprio Destino procurou Strange pedindo ajuda, um momento de humildade sem precedentes para o governante de Latéria. O que se seguiu foi uma jornada impressionante através dos reinos infernais, onde Strange e Destino precisaram trabalhar juntos, apesar de sua profunda desconfiança mútua. Esta história explorou brilhantemente a complexa relação entre os dois doutores, um que escolheu o caminho da magia para servir à humanidade, outro que a usa para a dominação. O clímax desta saga, onde Strange precisa escolher entre salvar sua própria alma ou a mãe de seu inimigo, representa um dos momentos mais poderosos da história dos quadrinhos. Mas foi em Infinity War que vimos Strange operar em sua escala mais épica. Como guardião da Joia do Tempo, ele se tornou uma peça central na defesa do universo contra Thanos. Sua capacidade de ver milhões de futuros possíveis e manipular o próprio tempo provaram ser cruciais para a sobrevivência de toda a realidade. Esta saga demonstrou o verdadeiro peso da responsabilidade que Strange carrega. Às vezes, salvar o universo significa fazer escolhas impossíveis. No MCU, sua participação em Guerra Infinita e Ultimato elevou ainda mais sua importância. A decisão de entregar a Joia do Tempo a Thanos, depois de ver mais de 14 milhões de futuros possíveis, mostrou uma dimensão completamente nova de seu poder e responsabilidade. Strange teve que aceitar a morte temporária de metade do universo, sabendo que era o único caminho para a vitória final. Multiverso da Loucura nos apresentou um Strange mais complexo do que nunca, forçado a enfrentar diferentes versões de si mesmo através do multiverso. Cada variante representava um caminho diferente que ele poderia ter tomado, um espelho distorcido de suas próprias escolhas e potenciais. A história explorou profundamente o conceito de que mesmo as melhores intenções podem levar a consequências catastróficas quando o poder é usado sem sabedoria. Em O Fim dos Tempos, Strange enfrentou talvez seu maior desafio, uma antiga profecia que previa o fim de toda a magia. Esta saga o forçou a questionar tudo o que havia aprendido sobre as artes místicas e seu papel como Mago Supremo.
A história culminou com Strange tendo que escolher entre preservar a magia no universo ou salvá-lo de uma destruição total, um dilema que testou não apenas seus poderes, mas sua própria filosofia sobre o equilíbrio entre ciência e magia. A Última Vigília nos mostrou um Strange mais maduro, mentorizando a próxima geração de praticantes das artes místicas enquanto enfrentava uma ameaça que havia estado adormecida desde o início dos tempos. Esta história não apenas expandiu o universo místico da Marvel, mas também mostrou como Strange havia evoluído de um estudante arrogante para um professor sábio e paciente. Através de todas estas sagas, vemos a evolução constante do personagem. Cada aventura não apenas aumentou seus poderes, mas também aprofundou sua compreensão das responsabilidades que vêm com eles. De um neurocirurgião focado apenas em sua própria glória, Strange se transformou em um guardião universal, sempre consciente de que cada decisão sua pode afetar incontáveis vidas através do multiverso. E talvez seja isso que torna o Doutor Estranho tão fascinante. Ele nos mostra que verdadeiro poder não vem apenas da habilidade de realizar grandes feitos, mas da sabedoria para saber quando e como usá-los. Suas histórias nos lembram que, às vezes, as maiores batalhas não são travadas com feitiços espetaculares, mas com escolhas morais que definem quem realmente somos. No vasto universo da Marvel, poucos heróis possuem um arsenal de poderes tão impressionante e diversificado quanto o Doutor Estranho. Como o Mago Supremo da Terra, suas habilidades transcendem a compreensão comum, mesclando antigas artes místicas com um intelecto científico brilhante. Vamos começar com a base de seus poderes, a manipulação da energia mística. Strange pode canalizar energias de dimensões além da nossa compreensão, transformando-as em manifestações físicas de poder. Os Anéis de Hagador, por exemplo, são círculos de energia pura que podem prender inimigos ou servir como plataformas de transporte. As correntes carmesim de Cyttorak, sua marca registrada, são capazes de subjugar até mesmo as entidades mais poderosas do multiverso. O Olho de Agamotto, talvez seu artefato mais icônico, permite que Strange veja através de qualquer ilusão, revele verdades ocultas e, em algumas versões, manipule o próprio tempo. Este artefato antigo, que no MCU continha a Joia do Tempo, é mais do que uma simples ferramenta, é um símbolo do compromisso de Strange com a proteção da realidade. Sua capa de levitação merece um capítulo à parte. Não é apenas uma peça de vestuário mágica, é um artefato senciente com personalidade própria. A capa escolheu Strange como seu mestre e frequentemente age por conta própria para protegê-lo. Além de permitir que ele voe, a capa pode envolver inimigos, servir como escudo e até mesmo resgatar Strange quando ele está inconsciente. Uma das habilidades mais impressionantes de Strange é a projeção astral. Ele pode separar sua consciência de seu corpo físico, viajando através de dimensões e planos de existência diferentes. Nesta forma, ele é praticamente invulnerável a ataques físicos, podendo atravessar paredes e objetos sólidos enquanto mantém a capacidade de usar seus poderes místicos. O domínio das dimensões espelho é outra especialidade sua. Strange pode criar e manipular portais dimensionais, permitindo-lhe viajar instantaneamente para qualquer lugar do universo. Mas vai além do simples transporte. Ele pode usar estas dimensões para confundir inimigos, criar ilusões elaboradas e até mesmo prender ameaças particularmente perigosas. Seu conhecimento de feitiços é virtualmente enciclopédico. Das 3 escolas principais de magia, pessoal, universal e dimensional, Strange é mestre em todas. Ele pode invocar seres de outras dimensões, criar escudos místicos impenetráveis, alterar a realidade em pequena escala e até mesmo manipular o tempo e o espaço quando necessário. Mas talvez seu poder mais subestimado seja sua mente brilhante. Antes de se tornar Mago Supremo, Strange era um neurocirurgião genial, e essa capacidade analítica e memória fotográfica permanecem. Ele pode elaborar estratégias complexas em questão de segundos, adaptando-se rapidamente a novas ameaças e encontrando soluções criativas para problemas aparentemente impossíveis. O preço deste poder imenso é uma responsabilidade igualmente grande. Cada feitiço tem um custo, cada alteração na realidade tem consequências. Strange deve constantemente equilibrar o uso de seus poderes com a necessidade de manter a estabilidade do multiverso. É por isso que, mesmo tendo poder suficiente para resolver muitos problemas com um único feitiço, ele frequentemente escolhe soluções mais sutis e estratégicas. E não podemos esquecer que, apesar de todo este poder, suas mãos ainda tremem, uma lembrança constante de sua antiga vida e da humildade que teve que aprender. Esta aparente fraqueza serve como um lembrete de que verdadeira força não vem apenas do poder, mas da sabedoria para usá-lo corretamente. No vasto multiverso que o Doutor Estranho protege, ele não está sozinho. Ao longo de sua jornada como Mago Supremo, Strange construiu alianças poderosas e fez inimigos igualmente formidáveis,
cada um contribuindo para moldar sua história de maneiras únicas e profundas. Comecemos com Wong, muito mais que um simples bibliotecário de Camartage. Sua jornada ao lado de Strange é uma das amizades mais duradouras do universo Marvel. Wong começou como um guardião do conhecimento místico, mas evoluiu para se tornar o confidente mais próximo de Strange, seu parceiro de batalha e, muitas vezes, sua consciência. Quando Strange se perde nas complexidades do multiverso, é Wong quem o mantém conectado à realidade e à humanidade. Christine Palmer representa outro tipo de âncora na vida de Strange. Como sua ex-colega de profissão e interesse romântico, ela é o elo que o conecta com sua antiga vida como cirurgião. Sua presença constante serve como lembrete de que, mesmo sendo o Mago Supremo, Strange ainda é humano, com todas as complexidades emocionais que isso implica. Entre seus aliados místicos, Clea ocupa um lugar especial. Sobrinha de Dormammu e eventual esposa de Strange em algumas linhas temporais, ela representa a complexidade das relações no reino místico. Sua lealdade dividida entre seu tio tirano e seu amor por Strange criou algumas das histórias mais emocionantes do personagem. Do lado sombrio do multiverso, Barão Mordo emerge como um dos antagonistas mais complexos de Strange. Ex-discípulo do ancião, Mordo compartilhou o mesmo caminho de Strange até que suas filosofias divergiram drasticamente. Sua crença de que há mágicos demais no mundo e sua obsessão em manter um equilíbrio místico rígido o transformaram de aliado em inimigo. O que torna Mordo verdadeiramente perigoso é que, em sua mente, ele é o herói de sua própria história. Dormammu, o governante da Dimensão Negra, representa uma ameaça de escala cósmica. Imagine uma entidade tão poderosa que dimensões inteiras tremem com sua presença. Seu desejo insaciável de conquistar nossa realidade coloca-o em constante conflito com Strange. A batalha mais icônica entre eles, onde Strange usou um loop temporal para trapacear Dormammu, mostrou que às vezes a maior vitória vem não da força, mas da astúcia. Nigatmari, senhor do Reino dos Sonhos, é talvez o inimigo mais perturbador de Strange. Ele se alimenta dos medos e pesadelos da humanidade, tornando cada confronto uma batalha psicológica tanto quanto mística. Sua capacidade de explorar as inseguranças mais profundas de Strange, especialmente aquelas relacionadas ao seu passado como cirurgião, o torna um adversário particularmente insidioso. Shuma-Gorath, uma entidade Lovecraftiana de poder inimaginável, representa o tipo de ameaça que apenas Strange pode enfrentar. Antiga além da compreensão humana, esta criatura já governou a Terra em eras passadas e constantemente tenta retomar seu domínio. Seus confrontos com Strange são batalhas épicas que frequentemente colocam em risco a própria estrutura da realidade. Cada um desses relacionamentos, seja de amizade ou inimizade, ajudou a moldar o Doutor Estranho que conhecemos hoje. Seus aliados o lembram da humanidade que ele jurou proteger, enquanto seus inimigos o forçam a evoluir constantemente, encontrando novos limites para seus poderes e sua sabedoria. O impacto do Doutor Estranho na cultura pop vai muito além das páginas dos quadrinhos. Quando Steve Ditko desenhou as primeiras aventuras do Mago Supremo nos anos 60, ele criou algo verdadeiramente revolucionário. As dimensões psicodélicas, os padrões fractais e as realidades distorcidas que caracterizavam as histórias do Doutor Estranho não apenas definiram a estética do personagem, mas influenciaram toda uma geração de artistas. Na era dos anos 60, quando a contracultura estava em seu auge, as viagens interdimensionais de Strange e suas experiências místicas encontraram um público ávido por narrativas que desafiavam a realidade convencional. Os artistas da época frequentemente citavam as histórias do Doutor Estranho como inspiração para suas obras, e não era incomum ver referências ao personagem em posteres de rock psicodélico e arte experimental. A chegada de Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho ao MCU em 2016 transformou completamente a percepção do personagem para o público mainstream. O filme Doutor Estranho não apenas conquistou crítica e público, mas revolucionou a forma como efeitos visuais são utilizados no cinema. As sequências de dobramento da realidade, inspiradas diretamente nos quadrinhos de Ditko, estabeleceram um novo padrão para efeitos visuais em Hollywood. Nas séries animadas, o Doutor Estranho sempre ocupou um lugar especial. De Spider-Man, The Animated Series a What If, suas aparições são marcadas por episódios que exploram temas mais profundos e complexos. Sua presença permite que estas séries abordem questões filosóficas e conceitos abstratos de uma forma que outros personagens não conseguiriam. No mundo dos videogames, Strange tem sido uma presença constante, aparecendo em títulos como Marvel vs Capcom e Marvel's Ultimate Alliance. Seus poderes únicos sempre apresentam um desafio interessante para os desenvolvedores, que precisam encontrar formas criativas de traduzir suas habilidades místicas para mecânicas de jogo envolventes. O impacto do personagem na literatura também é significativo.
Suas histórias ajudaram a estabelecer um novo subgênero nos quadrinhos, onde magia e ciência se encontram, influenciando inúmeras obras posteriores. A forma como o Doutor Estranho aborda magia, como uma força natural que pode ser estudada e compreendida, inspirou autores a repensar como elementos místicos são tratados em suas próprias histórias. No merchandising, o Doutor Estranho transcendeu seu nicho inicial. De brinquedos colecionáveis a vestuário, passando por itens de decoração, sua iconografia única, o olho de Agamotto, a capa de levitação, os gestos místicos, se tornou instantaneamente reconhecível mesmo para não-fãs. Talvez o maior legado cultural do Doutor Estranho seja como ele mudou a forma como contamos histórias sobre magia. Antes dele, personagens mágicos eram frequentemente tratados como figuras misteriosas e distantes. Strange trouxe uma abordagem mais humana e científica para o misticismo, mostrando que mesmo os poderes mais extraordinários vêm com responsabilidades e consequências muito reais. Seu impacto pode ser visto até mesmo na forma como a cultura pop atual aborda conceitos como multiverso e realidades alternativas. Muito antes de se tornarem tendência, o Doutor Estranho já explorava estas ideias em suas histórias, preparando o terreno para a aceitação destes conceitos pelo público mainstream. A jornada do Dr. Stephen Strange é um testemunho extraordinário do poder da transformação. Do pico da arrogância às profundezas do desespero, e então à ascensão como protetor místico de nossa realidade, sua história nos ensina que nossos maiores fracassos podem ser portais para nossos destinos mais grandiosos. Mas o que o futuro reserva para o Mago Supremo? As teorias são tão vastas quanto o próprio multiverso que ele protege. Alguns especulam que Strange está caminhando para seu maior sacrifício. Os sinais estão lá, o peso cada vez maior de suas responsabilidades, o número crescente de ameaças multiversais e o surgimento de uma nova geração de praticantes das artes místicas. Uma teoria particularmente intrigante sugere que Strange eventualmente terá que se tornar uma entidade cósmica ele mesmo, um guardião permanente do multiverso, transcendendo sua forma humana para se tornar algo mais próximo do que o Tribunal Vivo representa. Esta evolução seria o último passo em sua jornada de transformação, embora signifique abandonar os últimos vestígios de sua humanidade. Outros acreditam que o destino de Strange está intrinsecamente ligado ao conceito de sucessão. Assim como o ancião o treinou, talvez seja a hora de Strange passar o manto adiante. América Chaves, com sua capacidade única de atravessar o multiverso, ou Clea, com sua compreensão profunda das dimensões sombrias, poderiam ser candidatas a assumir o papel de protetora suprema da realidade. Mas talvez o verdadeiro futuro de Strange não esteja em um grande sacrifício ou em passar o manto adiante, mas em encontrar um equilíbrio que até agora lhe escapou. Imaginem um Doutor Estranho que finalmente aprende a conciliar sua humanidade com seus poderes cósmicos, suas habilidades de cura com sua magia, seu passado com seu presente. Independentemente do caminho que o futuro reserva, uma coisa é certa: o legado do Doutor Estranho continuará a crescer e evoluir. Suas histórias nos lembram que a maior magia de todas não está nos feitiços grandiosos ou nos portais dimensionais, mas na capacidade do espírito humano de se transformar, de aprender, de crescer. De um homem que uma vez media seu valor pelo preço de seus relógios, para um guardião que agora mede o tempo em termos de vidas salvas e realidades preservadas, Stephen Strange nos mostra que verdadeira grandeza não está no poder que possuímos, mas na sabedoria com que usamos. E assim, enquanto o Mago Supremo continua sua vigília eterna, protegendo nossa realidade de ameaças além da compreensão, sua história permanece como um lembrete de que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que perderam tudo, apenas para descobrir que tinham ainda mais a oferecer.